tiver o seu tesouro, que possui, aí também estará o seu coração. Uma passagem de Jesus, a gente sabe que Jesus falava por parábolas, né? E primeiro a gente tem de entender o que Jesus quer nos dizer com tesouro, né? Falando do Evangelho. É claro que quando Jesus fala de tesouro, não é bens materiais, né? Tesouros no céu, o céu é uma poupança? Não. Nós somos a poupança de Deus. Nós somos a nossa própria poupança. Nós acumulamos sobre nós os nossos tesouros, seja eles bons ou maus. Somos responsáveis pelos nossos atos e por tudo aquilo que acumulamos. E se nós formos buscar, a palavra acumular significa o quê? Juntar progressivamente. O que é um acumulador? Uma pessoa que só acumula, só junta. E se nós formos analisarmos as nossas vidas espirituais, nós somos grandes acumuladores. Seja de maus sentimentos, de bons sentimentos, de más atitudes ou de atitudes boas. Eu, por muito tempo, tenho 44 anos, fui um acumulador, dependente químico. Comecei na maconha lá, como todo mundo, fui à cocaína, fui ao crack, fui preso, enfim. Fui no fundo do poço para descobrir que o tesouro no qual eu estava acumulando não era o tesouro do céu. Então a espiritualidade dentro do espiritismo nos mostra o que é o nosso tesouro. Para uns, o tesouro é o filho, para outros, o carro, para outros, a casa. Tesouro, aquilo que nós damos valor, aquilo que nós damos importância, aquilo que nós guardamos a sete chaves. Um tesouro ninguém guarda em qualquer lugar. Um tesouro a gente esconde ele, né? Tanto é que o Evangelho fala de desenterrar o tesouro. E aí a lição desta noite é exatamente sobre isso. E no decorrer, ele vem dizendo: aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. E muitas vezes nós viemos à casa espírita, vamos à igreja, seja lá com a dominação, porque Deus age em todos os ambientes, e nós esperamos que Deus, que a espiritualidade, que os bons espíritos façam um milagre em nossas vidas e transforme as nossas vidas. Mas na verdade essa responsabilidade é nossa. Eu só abandonei as drogas a partir do momento que eu lutei contra elas. A gente só abandona os nossos maus sentimentos a partir do momento que a gente decide a lutar contra eles. É fácil perdoar? Não. É fácil amar? Quem me ama? Aquele que não gosta de mim não é fácil amar. Impossível? Não. Desde que a gente comece a enxergar a necessidade de acumular. E a vida vai, como eu costumo dizer, a gente encarna com uma mochila vazia e nela a gente vai acumulando os nossos tesouros. E interessante também expor que quando o Evangelho de Jesus fala de coração, não é aqui. É aqui. É aqui que nós guardamos o nosso tesouro. Aquela palavra maldita, há 15, 20 anos que o parente falou, e eu continuo guardando aquele ressentimento. A pessoa está vivendo. E eu continuo remoendo. Aquela atitude no qual a pessoa teve para comigo, e eu continuo guardando e remoendo e revivendo através do quê? Dos meus pensamentos. Então, quando o Evangelho vem nos falar de coração, é os nossos pensamentos. E é algo que nós temos de melhor. É a maior arma que nós temos contra nós mesmos, porque eu não luto contra você, eu luto contra mim. Eu tenho que olhar no espelho e enxergar as minhas fraquezas e as minhas dificuldades, porque dar receita para o outro é muito fácil, difícil é tomar o remédio, né? Eu tenho um amigo que é do AA e ele fala uma frase que gravou a minha vida. O AA é o Alcoólatras Anônimos, e ele fala: César, palavras comovem, atitudes convencem. E nós temos esse dever de nos transformar. Nós estamos encarnados nesse plano exatamente para isso. Essa é a nossa melhor encarnação.
claro que tudo tem consequência. Hoje, graças a Deus, me transformei, mas se eu não continuar acumulando os meus tesouros e fazendo a manutenção daquilo que é necessário, bem em breve eu vou estar de novo no mundo das drogas. Porque é lá que estava meu tesouro. É lá a minha fraqueza. O alcoólatra, quando passa na frente do bar, a boca dele saliva. Assim como muitas vezes, quando eu sinto o tragar de um cigarro num momento de nervoso, a minha boca saliva também. Porque o meu coração, a minha tendência do meu espírito ainda está ligada àquela condição. Eu acumulei mais de 20 anos no mundo das drogas. E não é um simples momento que vai me transformar. É manutenção, todos os dias. Então, exatamente a pergunta hoje é: onde está o nosso tesouro? Aonde está o meu pensamento? Quando nós entramos na sala do passe, com quem eu me ligo? O que eu peço? Porque os irmãos que estão no passe não operam milagre. O milagre está em você. Ontem na aula eu conversava com a Sara, tinha um padre em São Paulo, me fugiu o nome dele, ele fazia umas pílulas e muitas pessoas se curaram, que era um papelzinho que ele escrevia, mas que ele curou? Não, foi a fé das pessoas. Sim. E a gente acompanha o Evangelho de Jesus, todas as vezes que Jesus curou, qual que foi a frase de Jesus? A tua fé te curou. Nós só somos curados quando nós damos o passo para que isso aconteça. Nós só nos transformamos quando isso acontece. E por que eu não me transformo? Porque é difícil. A coisa mais difícil é mudar a nós mesmos. Nós nunca estamos errados. Quem está errado é a esposa, é o marido, é a vizinha, é o primo, é com quem eu tive desavença. Eu nunca levei uma palavra de ofensa para ela e ela me falou aquilo. Nós sempre nos vitimamos. Nós não temos a capacidade de enxergar em nós o agressor. Somos sempre o coitado da história. E na verdade não somos. Nós agredimos, nós pensamos. E o pensamento é força criadora. Primeiro eu penso, depois eu desejo e depois eu acabo agindo. O suicida, estou lendo Memória de um Suicida, ele não chega lá, pega o revólver, bum, se mata. Primeiro ele pensa, a situação está difícil, o que eu vou fazer? Os espíritos inferiores aproveitam da situação e buzinam na orelha dele. Se mata, cara. E aí ele começa a pensar, pô, eu acho que isso é a solução. Eu vou me matar. E ele começa a pensar. Depois que ele pensou, ele começa a desejar aquilo. Ele começa a desejar a morte. Isso é um processo. Não é da noite para o dia. E depois ele toma a atitude e se mata. Nós somos a mesma coisa. Nós pensamos, desejamos e agimos. Então é necessário nós pensarmos com o nosso coração, aonde eu tenho posto o meu tesouro? Aonde está o meu valor? Será que vale a pena carregar na minha mochila o peso daquela ofensa por tantos e tantos anos? É difícil, né, amiga, superar as coisas. É muito difícil, mas é tão bom quando você supera e olha para trás e fala, caramba, eu venci. Isso nos faz bem. E quando a gente deseja o mundo espiritual, age de uma forma gigantesca ao nosso favor. O mundo espiritual não interfere nas nossas escolhas, do lado positivo. A gente, quem já leu as literaturas espíritas, sabem que até os irmãos, quando estão no umbral, que os socorristas vão em torno daquele espírito resgatar ele, só é resgatado quando existe um desejo, quando existe a vontade do ser humano. Então, parte de nós a transformação. É exatamente isso. Está na hora de nós começarmos a acumular os tesouros dos céus. E o que seriam os tesouros dos céus? Os bons sentimentos, as boas condutas, né? Trocar o ódio pelo amor. O que é o sentimento da terra? O ódio. É mais fácil amar ou odiar? Odiar. Odiar é muito mais fácil porque está na nossa tendência. Amar quem nos ama é fácil.
Agora, amar quem não gosta da gente é muito mais difícil do que odiar. Odiar, você odeia ele, eu nunca vi. Ele me fecha no trânsito, é um segundo eu estou odiando ele. Eu desejo que ele bagasse o carro dele. Percebe? Ao contrário de eu desejar e tentar entender que talvez ele esteja com um problema maior que eu. Sua esposa esteja com câncer, seu filho esteja doente, ele não tem dinheiro para comprar o medicamento, mas não. Ele não tem o direito de me fechar. Mas eu tenho o direito de amaldiçoar as pessoas e desejar aquilo. E o que acontece? Emanamos para o mundo e recebemos aquilo que emanamos. É lei de atração. Quando nós pensamos, nós plasmamos, nós criamos. Como que os espíritos inferiores nos acham? Através dos nossos pensamentos. Quando eu estou na bad, né? Que eu estou na tristeza, que vem aquela vontade, vai lá, fuma um baseado, toma uma pinga, isso passa rápido. Se eu dar asa a esse pensamento, eu falo, eu acho que é mesmo. Talvez eu faça isso. Bum! Uma pleia de espíritos, dependentes químicos e alcoólatras, vão se aproximar de mim. Porque está plasmado aqui 1 litro de 51 e um cigarro de maconha. Está desenhado na minha cara. E assim é quando eu odeio. Quando eu vejo a vizinha e falo, desgraçado, essa mulher maldita. Quem se aproxima de mim? Espíritos que estão na mesma vibração. Nós somos atraídos por vibrações. Os mais... Nossa geração sabe, o rádio hoje é só clicar e eles já nem usam mais rádio, né? Mas o rádio antes ele era uma bolinha, você ia girando e achando a frequência da rádio, né? Às vezes era até difícil achar, tinha que pôr um bombril na antena lá e tal. E assim somos nós. Nós nos afinizamos com aquilo que nós buscamos. Não é porque eu estou na casa espírita que eu sou espírita. Não é porque eu estou na igreja que a igreja está em mim. É o contrário. O processo é inverso. Eu tenho que estar na casa espírita. Um frio desse. Eu me dispus a vir aqui, a tomar um passe, a buscar um tratamento absurdo. Deseje que realmente aqueles eflúvios, aquelas energias adentre de você e me ajude a perdoar, me ajude a transformar, me ajude a me libertar. É necessário que eu me mova. A gente acompanha o Evangelho de Jesus. Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Em momento algum, Jesus carregou a cruz de ninguém. Ele ajuda, como os Espíritos ajudam. Mas cada um de nós é necessário que caminhe, que se movimenta. Jesus chama, vinde a mim. Ele não vai. Lá, vem cá, coitadinho. Não, se você tem dor, siga-me. Bem-aventurados os oprimidos e cansados, que eu vos aliviarei. Mas para que eu tenha alívio, é necessário que eu me movimente e ande em direção ao Cristo. E como que eu me aproximo de Jesus? Mudando as minhas atitudes. Mudando os meus modos de pensar, a minha maneira de agir. E aí o Evangelho nos traz, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O que nós temos pensado? O que nós temos desejado? Quando eu saio desta casa, ou antes de chegar nessa casa, o que eu pensei? Eu tenho buscado me transformar. A encarnação está passando muito depressa. Eu tenho um casal de gêmeos, a Cida conhece, alguns conhecem, já vão fazer 18 anos. Rápido. Rápido. Não é que já tem mais barba que o pai. Daqui a pouco eles vão casar. Daqui a pouco eu estou me preparando para desencarnar. E aí, o que eu vou levar? O que eu fiz da minha poupança? Porque quando Jesus fala juntar tesouro no céu, não é uma poupança que nós temos lá. É aquilo que nós vamos chegar no outro lado da vida carregando. Se eu desencarnar no ódio, na vingança e na raiva, após o desencarne eu vou me juntar com esse tipo de espírito.
Se eu desencarnar com mágoas, tristeza, angústia, vai ser pior lá do outro lado. Isso vai potencializar muito mais. Então é necessário, é tempo para a gente se modificar. Esse que vos fala é o que mais precisa ouvir isso. Passo pelo mesmo processo que vocês, não é porque nós estamos como os trabalhadores desta casa que somos melhores que vocês. Não é porque somos médios que somos melhores. Pelo contrário, a mediunidade é provação. Aqueles que acham que a mediunidade é cartão de crédito, não. É prova. Você absorve a energia das pessoas. Né? Os irmãos que estão no passe lá, se não se cuidar, sai de lá derrotado, que um pega as energias para eles todos. Então é isso, a lição dessa noite é exatamente isso. E a pergunta para que nós possamos refletir é: aonde eu tenho posto o meu coração? O que eu tenho feito com mim mesmo? Porque só nós, a única pessoa que eu consigo transformar é a mim mesmo. Os nossos filhos nós educamos. Mas isso não garante. Meu pai criou 3. As 2 meninas só deu alegria para ele, eu só dei trabalho. Fomos criados no mesmo berço. Meus irmãos nunca beberam, nunca usaram droga. Eu aos 13 anos estava na FEBEM, aos 15 estava de novo, aos 18 eu estava preso. E minha mãe numa fila, num presídio. Lá em Dracena, a última penitenciária do estado de São Paulo. 14 horas de viagem. Criado no mesmo berço, então isso não nos garante. Então a única pessoa que eu posso transformar é a mim mesmo. É a única pessoa responsável por mim sou eu mesmo. Não adianta eu chegar lá do outro lado e falar, mas a Sara não gostava de mim, mas o Melo não me ajudou, não. Mas fulano não fez por mim, não. Quem tem que fazer por você é você mesmo. Somos nós mesmos que precisamos tomar a decisão de mudar. E é duro, porque quando nós decidimos mudar, o primeiro passo é reconhecer em nós os nossos defeitos. E o nosso orgulho é lá em cima. Reconhecer o erro, pedir desculpa, é difícil. E às vezes você tem que reconhecer isso. Eu tenho transporte escolar hoje. Trabalho com um monte de criancinha, não barato, né? Espiritualidade. E às vezes eu erro. Ei, tio, vacilou, passou a casa da criança, né? Pô, obrigado, valeu. A internet oscila, né? Ligando na idade da gente, começa a oscilar. Tá vacilando, né, tio? Tô. Reconhecer o erro. Isso é uma coisa simples, né? Às vezes o filho com 17 anos, senta o pai, cataca, eu falei, e aí, pai? Você vai continuar agindo dessa forma? E cobra, hein? Minha filha hoje é evangélica. Falei, e aí, pai, você não é espírita? O evangélico pode errar, nós espíritas não. Então, aonde nós temos posto o nosso coração? O que nós temos guardado dentro dos nossos corações? Vale a pena subir uma montanha com essa mochila pesada? Se a gente pode aliviar o peso, mudar a minha trajetória, caminhar mais leve, né? A vizinha, quanto mais eu odeio, mais eu encontro com ela, né? É incrível isso, né? Quanto mais a gente não gosta de uma pessoa, mais a gente se trumbica, né? Pega o ônibus junto, só não pega o mesmo Uber porque não dá 2 chamadas, mas se for aquela compartilhada, vai sentar um do lado do outro. E aí quando a gente começa a mudar esse tipo de atitude, fala, pô, a vizinha até que não era tão chato, acho que o chato sou eu. E realmente nós somos chatos, somos cri-cri. Nada pode com nós, né? Ouvindo um louvor, que eu gosto de ouvir um louvor de um rapaz chamado Samuel, eu gosto de um blues, e ele traz um blues cantado através da música, né? E uma coisa que ele fala, que um dia a Ruba me falou, posicionamento. A fé não é grito, é posicionamento. O que é se posicionar?
É se colocar diante do fato e falar, pô, eu preciso mudar. Porque quando eu acordava de ressaca no domingo, que eu olhava no espelho, que eu tinha bebido 3 dias, cheirado tudo, gastado tudo, eu não tinha arrependimento, eu tinha tristeza aqui. Eu olhava no espelho e falava, cara, você tá na roça. Mas eu não tinha arrependimento, porque na outra sexta eu estava na mesma situação. Um dia que eu falei, chega. Eu olhei no espelho de manhã e falei, cara, você vai morrer. Eu preciso mudar. E eu entrei no chuveiro e chorei. E clamei a espiritualidade, me ajuda. As coisas começaram a fluir. Mas eu não deixei de ter vontade de usar droga naquele momento. Foi dias tenebrosos na minha vida. Mas aí eu fui buscar. Encher o meu coração de coisas boas. Eu fui atrás da leitura. Eu fui atrás da música. Eu fui atrás do estudo. Da água. Bebi água que nem um boi que come sal. Para poder limpar, desintoxicar e tirar. E assim, eu falo de mim como experiência do vício. Em outras situações, eu começo a pôr o meu coração demais naquela condição, eu começo a cegar, eu passo o dia inteiro pensando naquilo. Quem não foi criança e não quis o presente do Papai Noel e a gente desejava aquilo dia e noite, né? Quando a gente quer comprar a nossa casinha, né? Quer sair do aluguel, a gente fica pensando, né? Pensando todos os dias. E a gente começa a atrair, então é isso, é os nossos pensamentos. Através dele. É preciso mudar o pensamento. A maneira de pensar. Quando eu começo a mudar a maneira de pensar, eu começo a mudar a maneira de desejar. Após mudar a maneira de desejar, eu consigo mudar o meu agir. Sim. Ninguém muda o seu agir antes de mudar o pensar. Não existe condição. Eu não consigo agir de uma forma e pensar de outra. Então, quando nós mudamos o nosso pensar, nós começamos essa transformação. E aí, exatamente isso. O que estamos acumulando sobre nós? E a vida começa a ficar pesada. Começa a ficar difícil. Aí você encontra o irmão, como é que você está? Está difícil. Aí você encontra o outro, como é que você está? Está impossível. E tem gente que é assim, nunca está bem, né? Mas por quê? Por culpa dele. E aí você vai pegar o problema dele e pôr nas costas e vai carregar. É tudo o que ele quer. Então não é o atendimento fraterno que vai resolver os seus problemas. A casa espírita vai te conduzir e te dar ferramentas para que você se transforme. Mas a reforma íntima, que é o que nós conhecemos, que a doutrina nos ensina, só é quem é capaz de fazer isso é você. Uhum. Ninguém me muda. Fosse assim, coitada de mamãe, tinha sofrido tão pouco. Porque ela orava 24 horas de joelhos, rezou demais. Só quem me transformou fui eu. Só quem pode te transformar é você mesmo. Com certeza. E é exatamente dessa forma. Mudando o pensar para mudar o desejar, para mudar o agir. Cuidemos dos nossos corações, amados. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. E não me alegra saber que eu perdi 20 anos da minha vida. Não te recupera. Não me alegra. Serviu de lição? Serviu de lição. Eu troquei o meu lar, onde eu tinha uma cama quente, para morar na rua. E é o que a gente vê nossos irmãos do crack. E nós largamos o pau neles. É desejo deles, é a escolha deles, sim. Mas a droga tem um domínio gigantesco sobre nós. Assim como o ódio, assim como a vingança, como a raiva, como a angústia, como a tristeza, que acaba com a sua vida e te levando à depressão. E começa simples, tá? A gente começa a se fechar dentro de nós mesmos. Porque o meu pensar é só tristeza.
E a vida é bela, tem muita coisa boa. Deus é maravilhoso. Ontem estudávamos sobre o milagre, né, mãe? E às vezes nós queremos milagres, não existe milagre. O que é o milagre? É o impossível aos nossos olhos. Eu sou um milagre. Para minha mãe eu sou um milagre. Sim. Porque era impossível um cara naquela condição se transformar no que é hoje. Para nós também. Né? Ela fala porque a gente já trabalhou junto na mesma casa. Conhece a minha trajetória, sabe quanto eu bati a cabeça na parede. Você é meu orgulho. Então, Nossa. o que é o milagre? É exatamente isso. Todos nós somos um milagre. Que possamos, a partir dessa noite, desejar essa transformação, mudar os nossos pensamentos. Eu vim para a casa espírita, esquece o celular, esquece o ódio, esquece a tristeza. Busca a Deus, fala, eu preciso, me ajuda. O problema é a vizinha, não é a vizinha, o problema é o Senhor me ajuda a compreender o porquê dessa energia, dessa raiva que nos mexe. Que faz mais mal para você do que para ela. Percebe? Quem a gente odeia não está nem aí para nós. Às vezes nem sabe que a gente odeia a pessoa. Ela segue a vida dela. E quando você vê ela, você passa o dia todinho mal. E a pessoa está e você está lá, bobão. Sofrendo. Remoendo. Enchendo sua mochila de peso. Aí chega no fim da noite, é pesadelo, não dorme, é insônia. Aí vai atrás de medicamento. A maior causa da falta de sono é espiritual. Né, sim? Quando afetam a gente, que a gente fica naquela condição, você perde o sono, você perde o equilíbrio, você perde tudo. É normal? Normal. Cair é normal, errar é normal. O que não é normal? Eu continuar no erro, eu continuar caído. A diferença está, eu sinto raiva? Sinto. Quanto tempo essa raiva domina o meu coração? Ah, hoje dominou o dia inteiro, então amanhã vai dominar só meio-dia. Depois de amanhã vai dominar só 4 horas. Depois de amanhã vai dominar só 1 hora. Percebe que a gente não extingue os maus sentimentos da noite por dia? É até 8h30 a preleção? Se deixar, ele vai. Se deixar, eu vou até às 10. Então é exatamente isso. As coisas não acontecem da noite por dia como a gente quer, o milagre. Porque seria fácil, eu tomo um passe lá, sento lá na sala de passe. Não quero beber mais, igual fazia um monte de vezes. Aí tá dando passe, eu tô só de meia folha, vai, termina logo. Não absorve nada. E depois estudando e ampliando a mediunidade, eu trabalhei em outra casa na câmera de passe, quando você entra lá, você não se conecta, que você não se doa, que você é assistido, que eu assistido, não abre o coração, as energias baixam em você igual você está com uma capa de chuva. Ela escorre. Você não absorve nada. Porque é o passista? Não, é você. Exatamente. Você não permitiu que as energias adentrassem o seu coração. Você não deu espaço para que isso aconteça. Então, amados, busquemos isso, a mudança dos nossos corações. Só vai trazer bem para nós. A doutrina nos ensina que só nós podemos nos transformar. Que as nossas atitudes possam convencer a nós mesmos. Porque nós somos bons em enganar. A gente se engana assim mesmo. Fácil. A gente mente para nós mesmos. Eu vou ler só um trechinho desse livro para finalizar. Espírito da Verdade, por Chico Xavier e Valdo Vieira. Tá? São espíritos diversos e ele traz algumas mensagens. Ele diz assim: se você pensar, diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou um erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores
que deixou de cometer, simplesmente por fugir à oportunidade, vontade de te matar. Só não matei porque não tive oportunidade, o carro não faltou freio. É isso que ele quer dizer. Não encontrará motivo de acusação. Diz você, havendo sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinuamente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não estará a gosto de reclamar. E aí ele vem trazendo, se nós pensarmos. Então, é exatamente isso que a gente está falando, pensar. É necessário nós mudarmos o nosso pensar, mudar o nosso agir, mudar os nossos desejos. E aí nos transformaremos em seres melhores. Admirar o Chico é bem fácil. Agora, chegar onde Chico chegou, que Jesus abençoe o coração de todos vocês. Maria de Nazaré, a nossa mãe de amor e luz, abraço a todos. Uma semana de paz, luz e muita gratidão. Obrigado pela oportunidade. Quem faz o encerramento? Você mesmo, César. Você tem que ir mais vezes, viu? Parabéns. Obrigado. Boa noite.